Olá, queridos irmãos, que essa oportunidade de reflexão na Palavra de Deus sirva de crescimento espiritual e fortaleça os nossos corações e mentes nesses últimos dias difíceis, o qual o mundo todo está passando. Por isso eu gostaria de começar com a seguinte pergunta: como viver o presente, olhando para um futuro próspero e cheio de paz para as nossas vidas? Seria isso possível ou isso é simplesmente uma ilusão? Na verdade, o que a palavra de Deus tem para nós são delícias perpétuas, são promessas maravilhosas que começa hoje, mas que durará a eternidade afora. É claro que poucas vezes paramos para analisar sobre a palavra eternidade, mas a eternidade para o povo de Deus representa a morada com Deus eterno. Por isso, eu queria meditar com vocês exatamente sobre viver por fé e não pelas circunstâncias. Olhando a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, de 1 a 10, Paulo nos traz lições preciosas para as nossas vidas. Nós estamos vivendo no ano de 2021. Porém, a palavra de Deus, ela é tão oportuna que traz esperança aos nossos corações. Portanto, a pergunta que surge é: como viver pela fé e não pelas circunstâncias? É verdade que é uma frase fácil de pronunciar, mas a prática é bem mais difícil. Mas Paulo nos ensina no capítulo 5 de 2 Coríntios, do verso 1 até o verso 5, de uma realidade que várias vezes nós nos esquecemos. E a primeira verdade que nós aprendemos de como viver este presente com o olho lá no futuro, ou seja, viver por fé e não por vista, é que nossa morada não é permanente aqui, porque a nossa morada permanente é na eternidade. Em resumo, devemos entender que nós viveremos eternamente com o Senhor, e não neste mundo, porque a nossa morada com o Senhor é uma morada onde haverá paz, esperança, não porque nós precisamos crer que coisas maravilhosas irão acontecer na eternidade. Não, é porque o nosso estado é um estado de calmaria, um estado de paz, porque estar com Deus é infinitamente melhor. Por isso, Paulo vai dizer que se a nossa vida aqui se desfizer e a vida não mais existir, lembre-se que estaremos eternamente com o Senhor, porque estar com o Senhor é infinitamente melhor. Paulo já disse também em outros momentos que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, meu irmão, minha irmã, meus irmãos, se você está passando por este momento com muito temor, com muita apreensão, com muito medo, lembre-se, tudo o que está acontecendo agora não será para sempre. Paulo já havia dito que a nossa leve e momentânea tribulação, na verdade, nem se compara ao grande peso de glória que teremos na eternidade. Então pegue a sua Bíblia e pense comigo, reflita comigo em 2 Coríntios 5, de 1 a 10. Primeira verdade, já vimos que a nossa morada será eterna com Deus e não aqui. Mas a segunda verdade que a gente aprende nesse texto é que aqueles que vivem por fé e não pelas circunstâncias da vida, eles terão sempre bom ânimo. Quase que impossível, não é? Olhar para os dias de hoje e dizer que o cristão tem bom ânimo é quase que sem noção quem pronuncia tal coisa. Mas é verdade. A palavra de Deus diz que aqueles que vivem por fé, eles têm sempre bom ânimo, pois no verso 6 Paulo diz:
Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Parece que é meio difícil de compreender esse versículo, mas o que Paulo está dizendo, na verdade, é que, embora nós estejamos aqui neste mundo sofrendo, temos sempre bom ânimo, porque nós ainda almejamos o dia o qual estaremos habitando eternamente com o Senhor. Mas é verdade que os dias são difíceis. Os dias são complexos porque nós não conseguimos compreender o que está acontecendo em nossa volta. Não há mais esperança, nunca devemos ter, óbvio, esperança nos políticos, não temos esperança no que os homens dizem que vai acontecer. Parece que a lei não mais é cumprida, a justiça falhou e os governantes entram em caos porque eles não sabem o que fazer. Mas aí é onde entra a nossa esperança de que aqueles que confiam em Deus, aqueles que vivem por fé, a verdade é que sempre recobrarão o ânimo. Aliás, o nosso Mestre Jesus Cristo já disse que no mundo nós teríamos aflições, portanto, tende bom ânimo. Então, meus irmãos, se nós queremos viver por fé e não pelas circunstâncias, lembre-se, precisamos recobrar o bom ânimo. É interessante que para aqueles que andam com o Senhor, o ânimo não é algo que nós fabricamos, é algo que o Espírito Santo de Deus concede a nós. Para isso acontecer, muitas vezes temos que chorar, temos que orar, temos que gastar ou aproveitar tempo na presença do Senhor. Sendo assim, mesmo com o coração angustiado, mesmo com as lágrimas aos olhos, o Espírito Santo de Deus pode dar bom ânimo ao nosso coração. Então é difícil, às vezes, até te convidar a fazer isso, mas você está sofrendo, dê um sorriso. E lembre-se que a alegria é uma ordem do Senhor, mas ao mesmo tempo, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas ainda assim, Paulo nos ensina uma última verdade. Paulo nos diz em 2 Coríntios 5, versículo 8, que além de ter a noção de que a nossa morada será eterna, ou seja, algo infinitamente melhor nos espera, Paulo diz que devemos ter bom ânimo, mas ele também diz que devemos estar sempre em plena confiança. Eu não sei se você já se deparou com uma situação como essa, mas nós somos desconfiados. Deus nos conclama a confiar e a esperar nele, mas muitas vezes nós desconfiamos do futuro, nós desconfiamos dos amigos, desconfiamos das situações, porque às vezes lá na realidade nós não confiamos. A pergunta que eu faço para você nesse momento é: se você tem se apavorado e desesperado, como anda a sua confiança em Deus? Aquele que jamais nos abandona, aquele que jamais nos deixará só, diz para você: tenha confiança. Na verdade, a esperança e a confiança em Deus é que sustenta o desejo de buscá-lo, de adorá-lo e de viver uma vida de dependência em Deus. Porém, como anda a sua confiança? Paulo vai nos ensinar que é necessário ter sempre confiança, porque nós constantemente devemos desejar deixar tudo isso e almejar a esperança, o dia qual estaremos com o Senhor. E ele termina essa passagem de 2 Coríntios 5, de 1 a 10, dizendo que o que importa é todos nós comparecermos perante o tribunal ou perante a Cristo Jesus, segundo o bem ou mal que tivermos feito mediante o corpo. Eu pergunto a você: você tem certeza de que num grande dia você estará perante o Senhor Jesus? Começa a nossa luta hoje, começa a nossa luta aqui e agora, em viver por fé e não pelas circunstâncias. Não olhe para os homens,
não olhe para o sofrimento dos homens, não olhe para as pandemias, não olhe para o que a sua mente te faz pensar que pode acontecer, mas olhe para o Senhor, porque a nossa morada será eterna com Ele, mas Ele ainda assim nos dá ânimo e nos chama e nos dá motivo de confiar. Deus, dê a nós esperança. Nesses dias difíceis, nesses dias que, além da pandemia, temos os nossos conflitos, os nossos problemas, mas Deus te chama a pensar que algo infinitamente melhor Ele tem para você, a eternidade com Cristo. Comece hoje buscando ao Senhor. Ore ao Senhor, mas também lembre-se de que Deus pode te dar ânimo hoje, pode te dar confiança para superar as dificuldades. Vamos orar? Ó Pai bendito, que neste momento, que nesta noite, que a Tua palavra traga esperança ao coração do Teu povo. Neste dia 10 de março de 2021, que os nossos temores, que as nossas aflições sejam a tirada de nós por meio do Teu Santo Espírito. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe e um grande abraço, meus queridos irmãos.